No vídeo de hoje, a vitória do Santos no Clássico e ainda tinha gente internamente que resistia ao nome do Vojvoda. Você vê como são as coisas, né? E aí, eu vou falar da estratégia do Crespo de poupar titulares ontem e também vou pegar esse gancho para falar do que fez o Felipe Luiz na escalação do Flamengo ontem no Clássico contra o Vasco e do que fez o Abel sábado contra o Palmeiras. Se eu entendo que o nosso calendário é irresponsável, é uma rodovia sem acostamento, eu não posso achar que a estratégia de um, e os três foram para a mesma estratégia, a estratégia de um é errada, a estratégia de outro é correta só pela variação de resultados. Aí nós estamos entrando no terreno da loucura, não é aí que eu quero trabalhar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar da Golcase para começar a semana com uma linha oficial de produtos do seu clube do coração, dos grandes clubes do Brasil. Então você está ajudando o seu clube e comprando produtos que vão ser muito úteis no teu dia a dia, no trabalho, no escritório, no home office, na academia, né, para você usar no carro, para você presentear, capinha de celular, garrafa térmica, copo térmico, tudo personalizável. Então você pode colocar o nome, ter o escudo do seu time, o nome de quem você vai presentear ou o seu próprio nome. É muito legal. Dá uma navegada lá na Golcase, dá uma olhada nos produtos que você vai adorar. Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. O link está na descrição e tem esse QR Code aqui. Não esquece, quando fechar a compra, de colocar o meu cupom GOLJORGE, que aí você pega um descontinho legal na hora de fechar. Beleza? Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem. Vamos começar falando aqui do Santos e presta atenção nesse número. Nos 3 jogos anteriores à chegada do Vojvoda, os 2 últimos do Kleber Xavier e aquele jogo em Salvador que o Matheus Bach comandou o time, o Vojvoda ainda não tinha estreado, o Santos levou 9 gols. Levou 1 do Cruzeiro, levou 6 do Vasco e 2 do Bahia, ok? 9 nos 3 jogos anteriores à chegada do Vojvoda. Aí o Vojvoda chega, estreia contra o Fluminense. Já fez 3 jogos também. Nesses 3 jogos o Santos sofreu apenas 1 gol. Para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, quando estava com um jogador a menos, porque 4 minutos antes tinha perdido o Zé Ivaldo expulso. Então você já começa por aí a ver uma diferença no que o Santos apresenta hoje e do que o Santos apresentava com o Kleber Xavier, que com todo respeito não tinha ainda a mínima condição de encarar o desafio que estava encarando. E eu me lembro que quando o nome do Vojvoda era ventilado, ainda com o Kleber Xavier empregado, mas com uma pressão muito grande da torcida pela sua demissão, fontes da diretoria faziam questão de vazar para a imprensa. Não, a gente não confia. Pô, é um cara que... E eu fiz vídeo criticando. Falei, porra, os caras estão dizendo que o Vojvoda não ganhou nada no Fortaleza. O cara ganha 3 estaduais, 2 Copas do Nordeste, bota o time na final da Sul-Americana. Pô, que loucura é essa? Como assim? Pô, fazendo um trabalho barato. Terminou em 4º o Campeonato Brasileiro do ano passado, com muito menos orçamento, tendo que viajar mais do que todo mundo, com a pior logística de todos os que disputam a Série A, que ele está lá bem no alto mesmo, no Nordeste, e tendo que jogar contra vários times do Sul e do Sudeste, que compõem a maioria dos participantes do campeonato. Pô, eu sempre achei isso uma loucura, uma viagem. E a minha sensação é de que o Vojvoda só foi contratado porque só tinha ele. Sabe, eles olharam o mercado, não tinha como sustentar, você tomou C. Eles iam com o Kleber Xavier até onde desce, até o talo. Só que você toma 6 do Vasco dentro do Morumbi, aí não tem condição, né? Aí não tem condição. Aí, quem tá aí? Puta, é o Vojvoda, mas será? Tá bom, vamos. E o Vojvoda conseguiu em 3 jogos já melhorar o desempenho desse time do Santos, corrigir algumas questões individuais. Então, por exemplo, é um João Schmidt hoje menos exposto, sai de uma condição de execrado pela torcida para reconhecido por bons jogos recentes. De um Guilherme, que também hoje, né, conseguiu fazer, hoje, no caso ontem, né, mas que conseguiu fazer um bom jogo, recuperar a confiança, faz o gol da vitória. Acho que ainda tem uma questão do Guilherme de saber o momento certo da finalização, da conclusão e do passe. Às vezes eu acho que tem um pouco de ansiedade mesmo, de vontade de ajudar, de vontade de mudar o panorama de pressão, né, de melhorar essa relação com a torcida, que faz o Guilherme tomar a decisão errada. Às vezes, quando é para chutar, ele busca assistência, quando é para dar o passe, ele finaliza.
Mas enfim, Zé Rafael, ontem, você olhar algumas decisões do Vojvoda, o Zé Rafael um pouquinho mais deslocado para o lado direito, ajudando na marcação pelo lado direito. O Escobar muito bem, partida muito boa do Escobar. Então, assim, Luan Pérez, jogador que durante o ano foi muito criticado por mim, inclusive, Campeonato Paulista do Luan Pérez é um negócio assim horroroso, bem no jogo. Você consegue perceber, é nítido. Tá pronto o time, Jorge. Ih, Jorge, entrega as taças. Não, gente, vocês sabem que eu não sou do modo empolgou. Mas, pô, eu tô vendo evolução. Eu tô vendo o time ganhar como ganhou ontem do São Paulo. Tudo bem, São Paulo é o time reserva. Beleza, São Paulo não jogou com a sua força máxima, a cabeça tá na LDU, beleza, mas aí é problema do São Paulo, o Santos não tem nada com isso. O Santos poderia muito bem ter se complicado contra um adversário, e como já se complicou contra tantos adversários frágeis, né? O Santos tomou 6 do Vasco, galera, 6, meia dúzia. Então, não é porque o São Paulo estava com o time reserva que você vai desmerecer o que o Santos fez ontem. O Santos jogou bem, o Santos ganhou jogando bem. Né? Lautaro Dias, tenho gostado muito desse início, extremamente participativo. Você vai olhar a maioria das jogadas ofensivas do Santos hoje, elas estão saindo do Lautaro. Quando a bola vem do pé do Lautaro, sai alguma coisa. Geralmente sai alguma coisa. Então é nítida a evolução. Se vai manter, se vai... Não sei, mas é nítida a evolução do time. Agora, tem ainda algumas questões, né? Quando precisou do banco ontem para Tassiano e Tomás Rincon, especialmente Tassiano, aí é uma tristeza. Aí mostra o cobertor curto. Tassiano, galera, complicado. Realmente complicado. E um custo altíssimo. Isso precisa estar no radar. A diretoria do Santos precisa parar, precisa tirar lições desse ano de 2025, porque ela tem pelo menos mais um ano de mandato, de gestão, em 2026. Precisa parar de jogar dinheiro fora. Com todo respeito, Tassiano até agora é dinheiro jogado fora. Então, que fique bem claro, a escalação do São Paulo ontem não tira o brilho da vitória do Santos. Santos hoje é um time muito mais consciente em campo, Santos é um time muito mais organizado em campo, compacto em campo, se defende bem. Você olha os caras hoje, né? Você tinha lá, abre os dois pontas, aí ficava lá o Guilherme, lá do lado esquerdo, lá. Aí lança pro Guilherme, aí o Guilherme naquela solidão. Agora o time tem associações, jogadores próximos, conseguem se conectar, conseguem criar jogadas de ataque. Então, em 3 jogos, cara, em 3 jogos. A gente via o panorama desolador da Série B do ano passado, que vocês lembram, com o Carille, que o Santos ficava 10 jogos, 10 dias sem jogo, 10, às vezes 12, sei lá, um prazo longo entre um e outro, 12 era muito, mas 10 com certeza rolou na Série B. 10 dias entre um jogo e outro, porque não tinha competição paralela e tal. Aí você voltava a jogar, ver o time jogar, o time não apresentava evolução nenhuma. Você falava, porra, ficou 10 dias pra quê, né? Ficou 10 dias aí. O cara pegou semana livre e é outro panorama. E ele já deu uma mínima arrumada do time, uma mínima organizada do time, já potencializou algumas peças, já potencializou alguns nomes. Roleiser, eu acho que nesse mês, no mínimo um mês o Neymar fora, mas meu feeling, a minha sensação é que vai levar mais do que isso. O Roleiser é o maestro desse time e acho que sem a presença do Neymar, ele tem tudo para crescer ainda mais, como esse cara referência, esse cara central, esse cara da criação. Então, você só tem notícia legal para falar hoje. Só tem notícia legal. O Santos ontem, tudo bem. Não era o São Paulo titular. Defensivamente, o Santos não sofreu. O Santos criou oportunidades para vencer por mais do que 1-0. Precisa ter esse capricho melhor. Precisa melhorar esse refino na finalização. O Tiquinho perde uma chance ontem que o Tiquinho do primeiro turno do Brasileirão de 2023 não perderia. Faria de olho fechado. Só que o Tiquinho que a gente tem visto aí é o Tiquinho dos últimos 2 anos. Do segundo semestre de 23, do 24 inteiro e do 25 inteiro. Essa é a realidade, infelizmente, do Tiquinho. Tiquinho, Tassiano, esses caras não conseguem entregar, não conseguem render. Mas, de qualquer maneira, pegando a formação titular que jogou ontem, cara, gostei muito do que vi. Então, méritos, vitória extremamente merecida e importante, porque o Santos abre 4 pontos da zona de rebaixamento e a galera da zona de rebaixamento, tirando o Sport, que ainda está afundado lá na lanterna, se deu mal na rodada. O Fortaleza perdeu, o Juventude perdeu, o Vitória perdeu. O Vasco só fez 1 ponto.
O Atlético Mineiro perdeu, tá ali beirando também. E o Santos já respira, abre 4 pontos, já pega moral, já muda o astral, já muda a confiança do time, já muda a confiança do próprio torcedor. E na boa, Red Bull Bragantino em Bragança é jogo para pontuar sim. É jogo para pensar em trazer pontos sim. Depois Grêmio na Vila Belmiro, Grêmio embaladíssimo com a vitória no Grenal, sem dúvida, com a moral lá em cima, mas é jogo para 3 pontos também. Nessa sequência aí, o Santos pode pular para 30. Se o Santos conseguir as 2 vitórias, ou vamos lá, sendo um pouquinho mais conservador, mas ainda com muito otimismo, né? Você faz, pode pular para 30, pode pular para 32, mas a minha conta é 30. Você faz um pontinho em Bragança e 3 na Vila. De 26 você pula para 30. Essa é a minha conta, e é uma boa conta. Para o panorama que o Santos ainda está, para o que o Santos rendeu no campeonato, eu acho uma excelente conta. Então, dá para pensar nisso, nessa sequência de jogos que o time vai ter com o Juan Pablo Vojvoda. Com todo respeito, mas é bom ter técnico, né, galera? Assim, com todo respeito, cara. Kleber Xavier foi uma viagem do Santos, uma viagem, acho que o próprio Kleber Xavier. Eu sei que ele não tinha como dizer não naquele momento, ele precisava e tal, mas, sabe, não estava pronto. Não estava pronto. Por um clube com tantos problemas, tão caótico, você tem hoje um treinador muito mais capaz de organizar o time, de estancar algumas sangrias e botar esse carro para andar. E é isso que o Vojvoda conseguiu fazer nos 3 primeiros jogos. Não tem bola de cristal, até tinha, mas ela quebrou e está na manutenção até hoje para saber se isso aí vai se confirmar, vai se manter até o fim do Campeonato Brasileiro. Mas a resposta que o time deu foi positiva. Tem time aí trocando de treinador, já até com mais partidas do que o Vojvoda no comando e que evoluiu 0. 0. A gente não pode dizer isso do Santos. A gente precisa ser justo para dizer que a melhora é visível e significativa nas mãos do Vojvoda. A Vojvoda, o que é de Vojvoda? Vamos ao bingo do canal. E aí o São Paulo foi com foco na Libertadores, na estratégia do jogo de ontem, e com vários reservas em campo. E até em alguns momentos o São Paulo conseguiu segurar o Santos, um pouco do ímpeto do Santos e tal, mas criar praticamente não criou. Ferreirinha dando uma escapada ou outra ali, mas criar praticamente não criou. E é normal. Além do time ter uma qualidade inferior ao time titular, é o time que não joga junto, não tem entrosamento. Isso aí já era meio que esperado. O Yang foi muito bem, o garoto, o goleiro do São Paulo, fez defesas assim muito importantes. Aí no segundo tempo, aos pouquinhos o Crespo foi soltando uns caras, botou Bobadilha, botou Rigoni, botou Marcos Antônio, que para mim tem sido o grande nome dessa era Crespo, o Luciano que perdeu uma outra oportunidade importante, o Enzo Dias também entrou, mas você percebia que a rotação dos caras não era a mesma que será na quinta-feira. Claro que gramado pesado, choveu muito ontem em Santos, choveu muito ontem durante o jogo, então naturalmente, até o titular, ó, você vai entrar, mas o cara entra dando uma segurada. Quem estava com muito mais fome ontem era o Santos. Normal, o São Paulo vai jogar a vida na quinta-feira. Então eu quero começar daqui essa análise do que fizeram o Crespo, o Felipe Luiz e o Abel Ferreira nesse final de semana. Porque ontem o Felipe Luiz também poupou titulares do Flamengo no jogo que eu narrei na GETV, no clássico contra o Vasco. Então ontem ele não tinha 6 titulares. Léo Pereira, Varela, o Arrascaeta, o Samuel Lino, o Pedro e o Jorginho que também estava fora. Então você mudou mais da metade do time. O argumento do Felipe Luiz, olha só, ele deu 2 argumentos que eu tenho que respeitar, pô. Eu não posso ficar jogando pedra e disparando corneta, sendo que eu mesmo sou um crítico ferrenho do calendário do futebol brasileiro. O Felipe Luiz falou, olha só, eu não consegui ter os meus jogadores recuperados de quinta-feira, a maioria dos titulares na quinta contra o Estudiantes não se recuperou fisicamente para domingo, não conseguiu o tempo ideal de descanso para fazer a pressão alta, para jogar na intensidade que eu gosto. E o Vasco é um time que coloca muitos jogadores atrás da linha da bola para fazer essa saída apoiada. Eu preciso ter jogadores com pernas frescas, foi o termo que ele utilizou, para justamente fazer essa pressão. Então, se eu preciso disso, um aspecto físico ser levado em consideração, em primeiro lugar, na estratégia para enfrentar o Diniz, e eu tenho vários jogadores que ainda estão, né, em condições ruins, o que nós vamos fazer? Eu preciso descansar os caras porque eu tenho uma decisão na quinta-feira. Eu entendo, infelizmente não dá para abraçar o mundo. E na boa, não tinha um time titular, não tinha um time entrosado, mas olha o time que o Flamengo mandou a campo ontem, galera.
Olha o time, vou lembrar de cabeça aqui, narrei o jogo, será que eu vou lembrar? Era Rossi, aí Léo Ortiz fazendo a dupla de zaga com o Danilo, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Olha, já começa por aí a linha de defesa do Flamengo. Né? Aí você tinha o Carrascal, que é recém-chegado, você tinha o Plata, assim, você tinha uma escalação ontem forte para vencer. Você tinha Bruno Henrique no ataque, você tinha Everton Cebolinha, você tinha um time que ontem era capaz, mesmo com 6 titulares do lado de fora, de medir forças com esse Vasco. Você tinha o Emerson Royal, o Alan que até não fez uma grande partida assim, o Emerson Royal pela direita até correu bastante, apoiou bastante. Você tinha o Saul, que mandou uma bola no travessão. Então, com a força de elenco que o Flamengo tem, ele pode se dar o luxo de entrar contra o Vasco, um time que está beirando a zona de rebaixamento, antes de uma decisão de vaga na Libertadores na Argentina, que vai ser complicada, infelizmente seria tranquilo se o Flamengo fizesse os 4 gols que poderia ter feito no primeiro tempo quinta-feira. Não fez, vai ter que sofrer quinta-feira, na próxima quinta-feira, lá na Argentina. Mas o Flamengo tem elenco para olhar para o seu banco. Não adianta também a gente ficar nessa de exaltar os investimentos que o Flamengo fez na montagem do elenco e tacar pedra na hora que ele tem um clássico no meio de um mata-mata de Libertadores, ele precisa fazer trocas. Pô, ele tem banco para isso. Quem não tem banco para isso é o Santos, de quem eu estava falando agora. Não tem. Quem não tem banco para isso é o Vasco. A melhor coisa que pode ter acontecido para o Vasco é essa Copa do Brasil, essa semifinal, ser apenas em dezembro. Que ele não precisa dividir foco nenhum, ele vai só de Campeonato Brasileiro até o final. Aí em dezembro, quando a coisa talvez já esteja resolvida no Brasileiro, ele começa a semifinal com o Fluminense e joga o foco todo para lá. Porque ele não tem o banco que o Flamengo tem para fazer isso. Ele não tem o banco que o Palmeiras tem para fazer isso. Vamos falar também da estratégia do Abel? O Abel poupou 10 titulares. Pegando a escalação como referência do jogo contra o River, no meio da semana, só jogou o Everton. Ele trocou todo mundo. Palmeiras saiu na frente, o pênalti que o Facundo Torres sofreu no início. Pênalti, claro, para mim, pênalti, não tem nem muita discussão, nem muito debate. O que tem além disso é chilique, mas é espuma, você tira pro lado, não nos preocupa. Toma um empate, faz um gol com o Sousa, e aí quando a cavalaria vai entrando, mata o jogo. O Andréas acerta 2 belíssimos chutes de fora da área. Que começo do Andréas, hein? Com a camisa do Palmeiras e mata o jogo. O Abel, para mim, acertou na estratégia? Claro que acertou. Ele tá pegando um time da zona de rebaixamento dentro de casa, 4 dias antes de decidir a vaga contra o River Plate. Ele tem banco para isso. O Flamengo acertou na estratégia? Acertou, porque ele tem banco para isso. O que não dá é para eu chegar aqui e falar: Felipe Luiz, tá vendo? Empatou o clássico, perdeu 2 pontos, fez cagada. Abel Ferreira ganhou. Aí sim. Gente, eles fizeram a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Porque eles são vítimas do mesmo problema. Do nosso calendário maluco, insano. Verdade que eles não estão em 3 competições nesse momento. Estão em 2 porque já caíram da Copa do Brasil. Mas eu super entendo. Como entendo a estratégia do Crespo. O São Paulo jogou na altitude, quinta-feira à noite. Aí chega na sexta-feira do Brasil meio arrebentado, aí sexta só recupera, descansa, dorme, treina sábado, desce a serra para pegar o Santos numa chuva desgraçada, num campo pesado e tendo que meter 2 gols em 90 minutos no mínimo para levar. Então, na quinta-feira contra a LDU. Então eu não vou aqui cornetar, falar, não, olha aí, não pode, tem que jogar titular sempre. Eu não sou dessa teoria, respeito se você pensa diferente. Não, é muita frescura, tem uma galera que é desse embalo. É muita frescura, o cara ganha bem para jogar na quarta, para jogar no domingo. Então a gente vai ignorar a fisiologia, a preparação física, a gente vai ignorar os exames que medem desgaste. Não, a gente vai ignorar. O que tem que determinar a escalação ou não é o nível de frescura ou não do cara. Aí eu não vou entrar nesse terreno. Se a gente entrar nesse terreno, vai ter gente defendendo que o Robert Renan continuasse o jogo ontem no Maracanã. Porque ele queria continuar. O médico chega pro cara, faz o teste lá pra ele acompanhar com os olhos o dedo, ele joga o dedo pra cá, o Robert Renan olha pro outro lado. Aí o médico vai liberar o cara pra continuar no jogo? Ah, não, é frescura, é só uma pancadinha de cabeça. Gente, isso não existe. Ele perguntou pro cara, onde você tá, quanto tá o jogo? Ele não deu as respostas devidas, e aí ele falou, você tá fora, não vai dar. Não vai dar. Então não tem frescura. Não tem frescura, tem ciência, tem medicina. Ela entra no esporte. Aliás, só pra falar aqui também do que o Vasco fez ontem,
Foi um clássico que teve o mesmo resultado do primeiro turno, mas ele teve dinâmica diferente. Porque no primeiro turno foi um Flamengo muito dominante e o Léo Jardim fazendo milagres. Ontem foi um Vasco que, naturalmente, como o Flamengo começa os jogos, né? O Flamengo impetuoso, vai pra cima, Cebolinha mandou bola do travessão, aí na sequência sai o gol e tal. O Flamengo já começa o jogo com 4 finalizações, o Vasco zerado. Depois o Vasco consegue equilibrar o jogo, consegue sair um pouco mais, não se intimida, tem chances para empatar e acaba empatando. E aquela estatística inicial que a gente mostrou na transmissão da GE.TV, que foi a mesma estatística que apareceu na transmissão da Globo, 4-0 em finalizações Flamengo, rapidamente o Vasco empatou em 4-4, ainda no primeiro tempo. O Vasco conseguiu, em alguns momentos, equilibrar o jogo contra o Flamengo, que mesmo não sendo titular, era um Flamengo, obviamente, muito forte. Então foi um Vasco impetuoso, foi um Vasco que não teve medo. Não é que ele foi de peito aberto de maneira irresponsável, mas ele não teve medo de encarar o Flamengo dentro do Maracanã. Aliás, o GE fez um levantamento aqui, os números de finalizações dos últimos 4 clássicos pelo Brasileirão. No clássico de ontem, o Vasco conseguiu finalizar mais vezes e sofrer menos chutes do que nos 3 anteriores no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Se você for olhar o número de finalizações no alvo, foi 5-4 para o Flamengo, tá? O Flamengo acertou 5 bolas no alvo contra 4 do Vasco. No geral, a diferença foi maior, mas no recorte de finalizações no alvo não foi tão grande. Então o Vasco teve um jogo interessante, o Ryan correu muito, se dedicou muito, jogou pra caramba. O time melhor, a bola parada do Coutinho, que faz diferença, você tem um cara com essa qualidade, né, realmente desequilibra, mas ele volta cansado do segundo tempo, assim como o Verratti, e o time melhora sem o Verratti. O David entra bem, Matheus França entra bem, com chance, com finalização, com bola parada, porque tem uma questão também da dinâmica hoje do Verratti, que é muito diferente. Então, se você pegar o Vasco do 6-0 contra o Santos, era um Vasco com um ataque mais móvel, não tinha o Verratti. Talvez para esse momento seja algo que funcione melhor para o Vasco. Mas aí é uma decisão que o Diniz vai ter que tomar e você está falando de uma bandeira, de uma liderança, de um cara querido pela torcida, apesar de estar sofrendo uma ou outra cornetada, né? E você está falando também de sistema de jogo que muda muito, né? A dinâmica ofensiva muda muito. Com o Verratti é uma coisa, sem Verratti é outra coisa. Para não dizer que achei tudo incrível, assim, porque realmente não foi incrível, o Léo Jardim, eu não sei, pode ser uma fase, pode ser algo momentâneo, um recorte aí recente dos últimos jogos, mas ontem ele me pareceu muito inseguro e no jogo contra o Ceará ele já soltou a bola para o gol do Ceará no final do jogo, né, com 50 minutos do segundo tempo. Um ponto de atenção aí, observar um pouco essa fase do Léo Jardim com a camisa do Vasco. Ontem me pareceu com alguns momentos de instabilidade. Gostei da atuação do Carlos Cuesta, zagueiro recém-chegado. Gostei da atuação do Barros. Barros se dedica muito também, marca demais, pega demais no meio-campo. Então, o Vasco conseguiu equilibrar em intensidade o jogo ontem contra o Flamengo. No geral, o Flamengo criou mais chances. No geral, sim. Mas o Vasco não fez um jogo muito abaixo. Os próprios números, inclusive, estão mostrando isso. Soube se impor em vários momentos, foi corajoso e leva um pontinho que não muda tanto a situação, mas é valioso, sem dúvida. Se você olhava a tabela do campeonato, você olhava a diferença de investimento e apontava lá 2 vitórias tranquilas do Flamengo em cima do Vasco, isso não aconteceu. Foram 2 empates. E com o Vasco se saindo bem no segundo empate. No primeiro foi mais um amasso do Flamengo e o Léo Jardim segurando. Ontem não. Ontem foi um Vasco que se comportou muito bem dentro do cenário que é possível. É isso aí! E você, hein? O que acha da rodada, do que rolou? Comenta, deixa a sua opinião, cornete bastante e uma boa semana para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!